E o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, conseguiu avanço surpreendente com o atacante. Lateral direito uruguaio já chegou para realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão. E o primeiro reforço dessa nova temporada, zagueiro Gabriel Paulista, já apareceu no bid e está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o primeiro reforço do Corinthians dessa temporada 2026, o zagueiro Gabriel Paulista apareceu no bid. O boletim informativo diário da CBF está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians. O primeiro reforço dessa temporada 2026, zagueiro de 35 anos, Gabriel Paulista, jogador que foi anunciado no último domingo, dia 11 de janeiro, de forma oficial como novo reforço, apresentado na segunda-feira, dia 12 de janeiro. Na terça-feira, dia 13, o Corinthians conseguiu concluir todos os processos em relação ao jogador. O atleta apareceu no bid, o boletim informativo diário da CBF, sendo assim, já está liberado para fazer a sua estreia de forma oficial com a camisa do Timão. Gabriel Paulista, que chegou após ter rescindido seu contrato com o Besiktas da Turquia, abrindo mão de cerca de 30 milhões de reais para se tornar jogador do Corinthians, concedeu uma coletiva emocionante na última segunda-feira, dia 12 de janeiro, no CT Dr. Joaquim Grava. Inclusive, durante a coletiva, ele se colocou à disposição do treinador Dorival Júnior já para o próximo compromisso do Timão, e ainda restavam os últimos detalhes envolvendo a inscrição do jogador, que seria sair no boletim informativo diário da CBF. Como isso aconteceu na tarde da terça-feira, dia 13, o jogador agora está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Timão, e tudo vai depender do treinador Dorival Júnior. A minha opinião quanto ao Gabriel Paulista ter saído no bid é a seguinte: primeiro reforço, primeira contratação dessa nova temporada, muito difícil até chegar a essa primeira contratação. E eu não estou falando das negociações com o Gabriel Paulista terem se arrastado ou alguma coisa assim. Na verdade, as coisas com o jogador acabaram acontecendo de uma forma muito rápida, porque o Gabriel Paulista sempre quis jogar no Timão. Então, as coisas com ele acabaram acontecendo de uma forma muito rápida. Na verdade, eu estou falando para vocês tudo que o Corinthians passou para se livrar dos transfer bans. Tivemos um transfer ban da FIFA, confirmado dia 12 de agosto do ano passado, e um transfer ban da CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, que o Corinthians acabou sofrendo em outubro do ano passado. O Corinthians se livrou do último transfer ban, que foi o da FIFA, na última sexta-feira, dia 9, e aí sim, o Timão novamente liberado para registrar novos jogadores. Então, Gabriel Paulista, tudo confirmado, já está liberado para jogar, e claro que tudo vai depender do treinador Dorival Júnior sobre quando vai querer utilizá-lo, mas ele mesmo já se colocou à disposição para o jogo de amanhã contra o Bragantino fora de casa. E agora vamos falar sobre quem pode ser o terceiro reforço do Corinthians dessa temporada 2026. Lateral direito uruguaio já está no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O Timão está em busca de reforços. A diretoria do Corinthians, mais precisamente, o novo executivo de futebol Marcelo Paz, está no mercado em busca de contratações, em busca de deixar o elenco fortalecido visando essa nova temporada. Muitas competições que o Timão terá pela frente, e alguns jogadores, alguns setores são considerados essenciais para que o Corinthians entre nos campeonatos que teremos durante toda essa temporada, e que o Timão não entre somente para
ter uma incerteza. E sim, o Corinthians sempre tem que entrar em todas as competições visando brigar pelo título de tudo aquilo que o Timão disputar. E claro, para brigar por títulos é preciso ter um elenco forte, um elenco competitivo. Então, Marcelo Paz está no mercado em busca de reforços para o treinador Dorival Júnior, um dos principais setores que necessita fortalecer é a lateral direita. O Corinthians precisa de um reserva imediato para o Mateuzinho. Temos hoje, por exemplo, o João Vitor Jacaré, apenas 18 anos, voltou para disputar a Copinha, depois retornou novamente, fez a sua estreia entre os profissionais no último final de semana, mas é um jogador que o Dorival ainda não considera pronto. Então, o Corinthians foi ao mercado. Há alguns dias atrás, o Timão avançou para contratar o lateral direito Pedro Milans, uruguaio de 23 anos, e as coisas realmente estão acontecendo. O jogador já chegou ao Brasil, vai até o CT nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro, para realizar exames médicos e ocorrendo tudo certo para assinar contrato com o Corinthians. Pela sequência das coisas, o Pedro Milans deverá ser o terceiro reforço do Timão. Acabei de falar para vocês do Gabriel Paulista, que saiu no bid. Matheus Pereira deverá ser anunciado a qualquer momento e agora o Pedro Milans já desembarcou, vai até o CT, passando nos exames, assinando o contrato, será anunciado como terceiro reforço do Timão nessa nova temporada. A minha opinião quanto à chegada do Pedro Milans é a seguinte: Corinthians reforçando o setor. Vou falar a verdade para vocês, lateral direito, 23 anos, aquela raça, aquela força, aquela pegada uruguaia. Ao meu ponto de vista, ele chega para brigar pela titularidade. Pode atuar pela lateral esquerda, pode atuar também como um meia, um lateral direito muito ofensivo, jogador que não renovou o contrato com o Peñarol por opção própria, ele que buscava uma equipe maior e acabou vindo para o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o nosso Timão. Eu, particularmente, gosto muito dessa contratação. Um jogador de oportunidade de mercado, porque estava livre. Então, uma negociação muito importante que o Corinthians conseguiu fazer. Corinthians que passou a temporada passada inteira sem o Mateuzinho ter um reserva imediato. O Félix Torres foi improvisado na posição. Martínez foi improvisado na posição. O Charles chegou a ser improvisado. E o João Vitor Jacaré, como eu disse a vocês, o Dorival utilizava ele nos treinos, relacionava em alguns jogos, mas não colocava em campo, foi colocar somente esse ano alguns minutos. O Dorival não considera o Jacaré como um jogador pronto, então Corinthians foi ao mercado. Tudo certo, o jogador já chegou, agora é realizar os exames para que ele seja o terceiro reforço do Timão dessa nova temporada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre avanço que o Corinthians teve com o atacante e ainda por cima, Marcelo Paz, que está à frente de todas as negociações, conseguiu um avanço surpreendente e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu acabei de falar que a diretoria do Corinthians está no mercado, o Corinthians necessita de reforço, o Dorival quer entre 4 a 7 contratações. Desde quando o Dorival chegou em abril do ano passado, ele já pedia reforços, veio o transfer ban no mês de agosto, as coisas ficaram complicadas, quase 5 meses de transfer ban. Corinthians teve, aliás, foram transfer bans, porque Corinthians também sofreu em outubro o transfer ban da CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções Disputas da CBF. Com tudo resolvido, Corinthians está no mercado. Acabei de falar para vocês da lateral direita, que era prioridade. Volante também, o meio-campista, com a saída do Maicon, prioridade. Corinthians já resolveu. Matheus Pereira pode ser anunciado a qualquer momento. Aliás, será anunciado a qualquer momento. Os últimos detalhes já foram resolvidos. O Pedro Milans já chegou ao Brasil para realizar exames médicos e ainda por cima tem o ataque. O Dorival quer atacantes de velocidade que atuem aberto pelos lados do campo. Nos últimos dias, o Timão iniciou conversas com o Al Hilal da Arábia Saudita, buscando um acordo pelo Caio César, jovem atacante que o Corinthians já tentou na temporada passada, mas devido ao transfer ban, as coisas acabaram não evoluindo. O Caio César é muito jovem, tem apenas 21 anos, e não é que as coisas estão acontecendo. O Marcelo Paz
conseguiu ter avanço com o Al Hilal. Nas primeiras conversas elas foram muito positivas. O Al Hilal está disposto a emprestar o jogador, mas com uma compensação financeira. Pelas informações que chegam, a equipe da Arábia Saudita quer aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais para emprestar o jogador por uma temporada. A princípio, o Corinthians não estava disposto em envolver dinheiro na negociação. Então, mas por se tratar de um setor muito pedido pelo Dorival Júnior e as dificuldades em encontrar jogadores para a posição, o Corinthians já está disposto a fazer esse investimento e agora conversa com o Al Hilal a forma de pagamento. Claro que o Corinthians quer parcelar no máximo de parcelas possíveis, mas o que aconteceu? As negociações entre Corinthians e o Al Hilal pelo Caio César avançaram e surpreende porque negociar com o Al Hilal não é nada fácil. A minha opinião quanto a esse avanço que o Corinthians teve com o Al Hilal sobre o Caio César é a seguinte: surpreendente. E eu vou explicar para vocês o porquê. O Marcelo Paz está surpreendendo a cada dia. É impressionante o tamanho do profissionalismo que ele está conduzindo as coisas. Negociar com o Al Hilal, eu não me lembro quando que o Corinthians conseguiu. Vou falar para vocês alguns casos recentes. Corinthians tentou Coedjar junto ao Al Hilal. O Al Hilal não abriu mão de vender o jogador, queria valores altos e mesmo nos últimos meses de contrato o Al Hilal não cedeu. Corinthians tentou também o Michael na época que ele estava no Al Hilal e o Al Hilal não quis saber de negociar. E agora, rapidamente o Marcelo Paz conseguiu convencer que seria importante emprestar o Caio César, que está tendo poucas oportunidades por lá, não está sendo muito utilizado, que seria importante, o jogador vem, se valoriza, tem contrato longo até lá. Claro que o Al Hilal quer uma compensação financeira, mas o Al Hilal não aceitava negociar nenhum jogador por empréstimo e não costumam fazer isso. E o Marcelo Paz surpreendeu e conseguiu esse avanço. Em relação ao atleta, um jogador muito rápido, excelente no 1 contra 1, que é o drible, isso é um diferencial hoje no futebol, tem boa finalização, atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, então é um jogador que trará versatilidade, não somente para o time na questão de ter um atleta de velocidade e um diferencial no drible, mas sim por todo a comissão técnica, pelo fato de agora o Dorival, ele chegando, terá mais opções em relação às questões táticas e eu, sinceramente, fico muito animado com a possibilidade da chegada dele. Então, Marcelo Paz surpreendeu nesse avanço pelo atacante Caio César com o Al Hilal. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Gabriel Paulista já estando no bid? Será que o Dorival vai levar ele para o próximo compromisso amanhã contra o Bragantino? E quanto Pedro Milans, lateral direito uruguaio, chegando para realizar exames médicos? Vocês se animam com mais essa contratação? E quanto ao avanço do Marcelo Paz com Caio César, com a equipe do Al Hilal, na verdade? O que vocês acham? Será que realmente o Corinthians vai conseguir trazer o atacante? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!